E aí, futuros aprovados, professor Igor Moreira novamente com vocês aqui para mais uma aulinha de eletricidade. E hoje nós vamos trabalhar com um assuntozinho chamado de geradores elétricos. Mas o que é que eu posso falar de um gerador? Muito cuidado ao definir gerador, tendo em vista que muita gente gosta de colocar como definição de gerador como um aparelho que iria produzir energia elétrica. Nós sabemos que o conceito de produção de energia, por mais que seja um termo que a gente costuma usar no cotidiano, termos cotidianos às vezes levam a interpretações físicas erradas, inclusive o senso comum e o fato de você falar várias e várias vezes acaba por fazer você se confundir em algumas questões teóricas. Um gerador, ele não está ali para produzir energia. Ele tem que pegar uma forma de energia pré-existente, uma forma de energia que já esteja à disposição e converter essa energia em energia elétrica. Desde um gerador de pequena escala até um gerador de grande escala, todos eles trabalham baseado nesse tipo de transformação de energia. Por exemplo, se eu pegar a pilha, por exemplo, ela está transformando a energia química em energia elétrica. Se eu pegar um gerador daqueles que alimentam os hospitais no caso de falta de energia, é um gerador que funciona à base de óleo diesel ou à base de gasolina. Ou seja, ele está queimando um combustível, ele está transformando energia térmica em energia elétrica. Se eu pegar, por exemplo, uma usina hidrelétrica, ela está transformando a energia mecânica, a energia cinética da água em energia elétrica, através de um processo chamado indução eletromagnética. Então, o gerador, por definição, seria um aparelho que está ali para converter outras formas de energia em energia elétrica, ou, se você preferir, um aparelho que está ali para fornecer uma diferença de potencial, uma DDP. O símbolo básico do gerador seria mais ou menos assim. Uma barrinha pequena e uma barrinha grande, paralelas entre si, e do lado um resistorzinho. Não obrigatoriamente tem que ter ele, a gente vai já entrar nesse detalhe. Então, aqui seriam os polos positivo e negativo do gerador. Nós teríamos aqui a letrinha grega epsilon, que muitas vezes a gente vai chamar só de E, porque é mais legal, dá na mesma. E aqui nós colocaremos um Rzinho, um R minúsculo. O que é que representaria esse epsilon? O que é que ele significa? Ora, você vai chamá-lo várias e várias vezes, abreviando ele por FEM, que seria força eletromotriz. Não esquece, hein? FEM, força eletromotriz. E esse Rzinho que fica aqui do lado seria a resistência interna do gerador. Professor, mas o gerador tem resistência interna? Não esqueça do que a gente já viu nas aulas sobre leis de Ohm. Tudo tem resistência elétrica. Não existe nada atualmente, ou não sei se algum dia irá existir alguma coisa com resistência elétrica nula. Portanto, tudo está sujeito ao efeito Joule. Os geradores não estão de fora desse tipo de situação. Então, aí é que eu tiro exatamente a definição de força eletromotriz. O que é que eu posso especificar, o que é que eu posso afirmar que seria uma força eletromotriz? Basicamente, é a maior DDP, é a maior tensão elétrica que um gerador consegue produzir. Olha a palavra que eu utilizei, hein? É a maior DDP que o gerador consegue produzir. Professor, eu não gostei dessa definição. Eu quero dizer que é a maior DDP que o gerador consegue fornecer. Eu posso afirmar isso? Não, você não pode afirmar isso. Muito cuidado na definição. Força eletromotriz, maior DDP que o gerador consegue produzir. E por que é que ele não iria fornecer tudo que ele produz? O que é que iria
impedir ele de fornecer o que ele produz. É exatamente a sua resistência interna. Ora, porque se o gerador está aquecendo, ele está aquecendo porque está transformando energia elétrica em energia térmica. Isso quer dizer que uma parte da tensão elétrica que o gerador deveria fornecer ao circuito elétrico já está sendo consumida por ele mesmo que involuntariamente aquecendo. O gerador não foi feito para aquecer. Nenhum engenheiro vai projetar um gerador dizendo: olha, eu vou produzir esse gerador aqui, eu quero que ele esquente bem muito porque vai ser lindo. Não, não existe isso. Para falar a verdade, o mais ideal, o ideal seria que ele não esquentasse de jeito nenhum, seria que ele não tivesse efeito Joule. Mas isso é impossível. Então, o gerador não vai conseguir fornecer tudo que ele produz, exatamente porque uma parte já é jogada fora em forma de calor, por causa do efeito Joule. Então, de forma que eu poderia colocar aqui e dizer que o gerador tem 3 DDPs. Quais seriam as 3 DDPs do gerador? Imagine o seguinte: imagine que essa caixinha que eu estou fazendo agora é o gerador, certo? Isso aí é o gerador. Ele vai ter aqui do lado de cá, vamos colocar uma setinha bonitinha. Bonitinha não está muito bonita não, mas tá, dá para o gasto. Com o nome DDP total dentro dessa setinha. Essa DDP total, como o nome já está dizendo, é tudo que o gerador produziu. Beleza. Aí você vem para cá e vai pegar a DDP que ele vai conseguir fornecer ao circuito. Eu vou chamar essa DDP de DDP útil. Essa é a DDP útil. E nós teremos aqui sendo transformada em calor, não sendo aproveitada a DDP dissipada. Quando eu falo em dissipação, eu estou falando de transformação de energia em calor, ok? Não esquece isso aí. Então, eu tenho um total de DDP sendo produzido, uma parte sendo fornecida ao circuito, uma parte sendo dissipada, que é aquele calor que você observa na pilha, por exemplo, depois de um tempo que ela está funcionando, você pega na pilha, ela vai estar quente. Essa DDP total é a minha força eletromotriz. Essa minha DDP útil que eu vou fornecer ao circuito é o U, a própria DDP que nós utilizamos inclusive nas fórmulas de Ohm. E essa DDP dissipada é dada pela primeira lei de Ohm. Já que ela é dissipada pela resistência interna do gerador, ela será igual a R vezes I. De forma então que eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: o que o gerador fornece é o que ele produz menos o que foi dissipado. Pronto. Essa expressãozinha aqui, eu chamo ela de equação do gerador. É o nome dessa formulazinha, é a equação do gerador, que vai me dizer exatamente isso. O que eu forneço é o que eu produzo menos o que foi dissipado. Ok? Então, não importa que tipo de gerador você esteja trabalhando, todos eles funcionam baseados nesse mesmo princípio físico. Aí é claro que você observa esta expressão e você vai ter a certeza absoluta de que você está olhando para uma função do primeiro grau e que, portanto, eu posso representá-la graficamente. Olha aí. Se isso é uma função de primeiro grau, o gráfico com certeza será uma reta. Como a função é negativa, vai ser uma reta decrescente. Olha aí a reta decrescente. Essa é a representação gráfica do gerador, onde esse ponto aqui mais alto do gráfico, ó, ponto de DDP máxima, vai ser exatamente a nossa força eletromotriz. E esse ponto de corrente máxima é chamado de ICC. O que é que quer dizer esse ICC?
Esse ICC quer dizer corrente de curto circuito. Mas, professor, por que é que recebe esse nome? Vamos já já entrar nesse detalhe. Então, você repara que existe aqui uma relação decrescente, onde, quando você tem um fornecimento de corrente maior, a DDP tende a cair. Isso é o que prejudica mais o funcionamento dos geradores. Por quê? Porque tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Outro cuidado que nós temos que ter, amigos, olha aí, o pessoal diz assim, é uma reta decrescente, então isso aqui com certeza é uma relação inversamente proporcional. Com certeza não, porque relações inversamente proporcionais são hipérboles, não são retas. Isso aqui é só uma relação linear decrescente. Não usa proporção nessas questões que não vai dar certo, ok? Então, isso daqui representaria o funcionamento de um gerador. Outro ponto importante, lembra que eu falei que há algumas situações que você não vai encontrar esse Rzinho? Essas situações são chamadas de gerador ideal, quando a figurinha do gerador viria apenas assim. Só desse jeito. Aí você vê, ué, mas você acabou de me dizer que tudo tem resistência elétrica. Como é que você está acabando de colocar para mim uma situação que o gerador não vai ter a resistência elétrica? Esse gerador ele é hipotético. Esse gerador não existe. Só que em algumas questões, para dar uma facilitada, para tornar a questão mais simples, o autor da questão considera o gerador ideal. Se ele colocar o gerador como ideal, você considera que ele não possui resistência interna. Não possuindo resistência interna, o que é que acontece? Ele não aquece, ele não vai dissipar energia na forma de efeito Joule. E, portanto, aqui ele vai conseguir fornecer tudo o que ele produz. Ou seja, a DDP útil vai ser igual a DDP total. Mas a única situação onde isso acontece é se o gerador for ideal, ok? Então, de acordo com o que foi colocado aqui, com exceção desse gerador ideal, com exceção dessa situação hipotética, todo gerador vai ter sempre uma situação de DDP máxima e corrente mínima, corrente nula, e uma situação de corrente máxima e DDP nula. Essas situações são chamadas de gerador em circuito aberto e gerador em curto circuito. O quadro é pequeno, não cobre a palavra toda, não tem problema. A gente dá o jeito, a gente se vira aqui com esse mesmo, né? Vamos lá. O que é um circuito aberto? Eu já expliquei antes em outras aulas, mas vamos lá. Para quem perdeu, de novo. O aberto, no nosso dito popular, na nossa linguagem popular, significa desligado. Então, se eu digo que um circuito está aberto, eu estou dizendo que esse circuito está desligado. É um interruptorzinho da sua lâmpada, do seu ventilador. Quando você desliga, você abre o interruptor. Então, como é que eu poderia deixar um gerador em circuito aberto? De duas formas. Assim, você vê que o circuito está aberto, você vê que não há como a corrente passar. Ou outra forma de deixar o gerador em circuito aberto é ligando ele em série com um voltímetro. Opa, eu não sei o que é voltímetro. Não perca a nossa outra aula sobre medidores elétricos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, hein? Um voltímetro, ele não permite passagem de corrente elétrica. Então, qualquer aparelho que fique em série com o voltímetro, ele vai estar em circuito aberto e, consequentemente, ele não vai funcionar. Por quê? Porque tanto nessa situação como nessa daqui, a corrente elétrica será igual a zero. O gerador está em circuito aberto, a corrente elétrica é zero. E isso faz com que a DDP seja igual à força eletromotriz. Você disse que nunca acontecia isso. Exatamente, nunca acontece quando o gerador está funcionando.
Ele não está funcionando, o circuito está aberto. É como se eu tivesse colocado uma pilha num brinquedo e não tivesse ligado o brinquedo. E aí? O gerador não está funcionando. A DDP é igual à força eletromotriz, mas não está passando corrente, ok? E a outra situação extrema é o gerador em curto-circuito. Professor, eu não sei o que é um curto-circuito. Temos também a nossa aulinha sobre curto-circuito, que eu também vou deixar o link na descrição para você assistir. Uma coisa, inclusive, que faz muita gente perder questões de eletricidade no vestibular, certo? O curto-circuito é um fio com resistência elétrica desprezível. Não tem resistência elétrica, ou é praticamente zero. Coloque da forma que você bem entender. Para efeito de cálculo, você vai considerar que não tem. Então, como é que eu colocaria um gerador em curto-circuito? Eu posso pegá-lo e ligar os seus terminais a um fio. Ligar o gerador no gerador. Não liguei ele a mais nada. Peguei um fiozinho, liguei de um lado da bateria e do outro lado da bateria. Não é para fazer isso, tá? Não estou mandando ninguém fazer, presta atenção. Mas se você fizesse isso, ele estaria em curto-circuito. Outra forma de colocá-lo em curto-circuito é se eu pegasse o mesmo geradorzinho aqui, ó, e conectasse ele em série com um amperímetro. Novamente, na aula sobre medidores elétricos, nós falamos que o amperímetro é um dispositivo que, quando considerado ideal, possui resistência elétrica nula. Então aqui eu estou conectando o gerador a ele mesmo por um fio sem resistência elétrica. Lembre de tudo que a gente vem trabalhando nessas nossas aulas de eletricidade. Quando eu não tenho resistência, eu não tenho ninguém para controlar a corrente. A corrente fica solta, desenfreada. Eu vou ter uma DDP externa fornecida aí pelo gerador igual a zero, certo? Ele vai estar consumindo todinho a sua própria DDP. Ele não está alimentando ninguém. A DDP dele é só dele. Mas se lembre que se eu não controlar a corrente, se eu deixar a corrente solta, o valor dela vai chegar a parâmetros muito altos e a tendência é que isso venha a provocar o rompimento do circuito, o rompimento do fio, ou até mesmo incendiar o gerador, que é o que aconteceria se você fizesse isso a algumas baterias de tensões elétricas um pouco mais elevadas, ok? Então, nessa situação, é que nós encontramos essa mocinha aqui, ó, o ICC. Por que é que ela é chamada de corrente de curto-circuito? Porque ela é gerada justamente quando o gerador está em curto-circuito. E esse ICC seria dado pela força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador, já que ele está alimentando somente a ele mesmo, ok? Então, essas são as regras básicas de funcionamento dos geradores. Não deixe escapar nenhum detalhe, certo? Pega esse parâmetrozinho de funcionamento, é válido para qualquer gerador. Pega a equação do gerador, o gráfico extremamente importante e estuda também as situações extremas do gerador, ok? A gente vai continuar no nosso curso de eletricidade em outras aulas, vamos fazer aulas sobre exercícios e aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, pode deixar na descrição. Não percam os próximos vídeos sobre eletricidade e nos vemos na próxima videoaula. Valeu e até a próxima!